Sabe, quando a gente olha para uma sala de aula, o que realmente está acontecendo ali? É muito mais do que matéria e prova. Por trás de cada lição tem todo um universo de ideias, filosofia, psicologia, até política, que estão ali moldando o futuro. É justamente isso que vamos desvendar agora, os fundamentos da educação. Pois é, né? Como é que pode uma sala de aula aqui no Brasil ter uma cara tão parecida com uma lá no Japão e, ao mesmo tempo, ser tão diferente? Essa é a grande questão. À primeira vista, parece a mesma coisa, mas, no fundo, as forças que moldam cada uma são únicas. A gente vai mergulhar exatamente nessa mistura de teorias universais e de escolhas bem locais que definem a educação hoje em dia. Para a gente entender isso, vamos seguir um caminho bem lógico, passando por 5 perguntas que são a base de tudo. Primeiro, por que a gente educa? Depois, como é que a gente aprende? Daí, entramos nos modelos de ensino, no que de fato é ensinado e, por fim, como se constrói um sistema que abraça todo mundo, um sistema verdadeiramente inclusivo. Então vamos lá, o ponto de partida, a pergunta mais fundamental de todas, talvez a mais importante. Para que serve a educação? Por que nós educamos, afinal de contas? E aqui, a gente já chega numa encruzilhada gigante. Porque, olha, filosofia da educação não é um papo abstrato, não. É algo super prático. É a filosofia que vai definir se a escola vai ser uma ferramenta para manter a sociedade do jeito que ela está, ou se vai ser um motor para transformar essa sociedade. A decisão começa aí. Beleza. Então, se a gente já tem uma ideia do porquê, a próxima peça do quebra-cabeça é o como. Ou seja, como é que a nossa mente funciona? Como nós, seres humanos, realmente aprendemos as coisas? E aí a gente cai naquele debate clássico, né? A natureza versus criação. De um lado tem a visão inatista, que defende que a gente já nasce com um pacote de habilidades. Do outro, a visão ambientalista, que diz que somos como uma lousa em branco e o ambiente vai escrevendo tudo. São dois extremos bem claros. Mas e se não for nenhum nem outro? Pois é, uma terceira via meio que virou o jogo desse debate. É a ideia do interacionismo. Ela diz que nós não somos seres passivos nessa história. Nós construímos ativamente nosso conhecimento, numa interação constante, numa dança com o mundo ao nosso redor. E mesmo dentro dessa ideia de interação, tem visões diferentes. Olha só esses dois gigantes, Piaget e Vygotsky. Os dois concordam que a gente constrói conhecimento interagindo com o mundo. Mas a grande questão para eles é: que tipo de interação importa mais? A nossa relação com o mundo físico, dos objetos, como dizia Piaget, ou a interação com o mundo social, das pessoas e da cultura, como defendia Vygotsky? O Piaget, por exemplo, ficou famoso por criar uma espécie de mapa do nosso desenvolvimento cognitivo. Ele acreditava que a gente passa por estágios bem claros, desde o aprendizado pelos sentidos lá quando somos bebês, até o pensamento abstrato na adolescência. Entender isso, claro, muda completamente a forma como se pensa o ensino em cada fase da vida. Certo. A gente já tem a filosofia e a psicologia na bagagem. Mas como é que tudo isso vira prática dentro da sala de aula? Quais são os métodos para fazer o ensino acontecer de verdade? O nome técnico para isso é didática. Vem do grego e quer dizer, literalmente, a arte ou técnica de ensinar. É exatamente aqui que a teoria vira prática. É onde aquelas grandes filosofias se transformam nas ações do professor no dia a dia. E, de forma bem geral, a gente pode ver duas grandes abordagens em campo. De um lado, a pedagogia que chamamos de liberal, que foca em preparar o indivíduo para os papéis que a sociedade já tem. Do outro, a progressista, que tem outra pegada. Ela quer dar ferramentas para o aluno questionar e, quem sabe, transformar essa mesma sociedade. E um dos maiores nomes da pedagogia progressista, o brasileiro Paulo Freire, resumiu isso perfeitamente. Para ele, ensinar não é só treinar uma habilidade, é um ato de libertação. É dar às pessoas o poder de não só ler o mundo, mas de reescrever o seu próprio mundo. Olha só, se o método de ensino já é uma escolha política, o conteúdo é ainda mais. A decisão sobre o que é importante o suficiente para ser ensinado nos leva direto para o coração da política educacional, o currículo. E pensar no currículo é como pensar num iceberg. Tem a pontinha que todo mundo vê, que é o currículo formal, aquele do papel, e o real, o que de fato rola na aula. Mas a parte submersa, que é muito maior, é o chamado currículo oculto. São aquelas lições que ninguém planejou, mas que todo mundo aprende. Esse conceito de currículo oculto é fascinante. É só parar para pensar.
Nenhum livro didático ensina sobre competição ou sobre hierarquia social. Mas a gente aprende isso na escola, pela organização da sala, pelo sistema de notas, pelas regras. São as lições silenciosas. Bom, a gente já juntou filosofia, psicologia, pedagogia, currículo, e agora chegamos à questão final. Como é que a gente pega tudo isso e cria políticas públicas para construir um sistema que de fato não deixe ninguém para trás? E aqui a gente vê uma mudança de mentalidade que é crucial. Antes, se falava muito em integração, que era a ideia de tentar encaixar o aluno na escola que já existia. A inclusão vira esse jogo. Não é mais o aluno que tem que se adaptar à escola. É a escola que precisa se adaptar e se reestruturar para acolher a todos, valorizando a diversidade de cada um. E esses princípios mostram a essência da inclusão. A ideia de que todo mundo tem direito à educação, de que todo mundo aprende, cada um do seu jeito, e que o convívio na diversidade, no fim das contas, enriquece a todos. Uma escola inclusiva não é só melhor para alguns, ela é melhor para toda a comunidade. E assim, a gente fecha o círculo voltando para aquela tensão que esteve presente em toda a nossa jornada. A escola deve ser um espelho, que só reflete a sociedade como ela é, ou deve ser um martelo, uma ferramenta para construir uma nova sociedade? Essa é a pergunta que fica e que cada um de nós